Olá, Luciana Braga. Eu prometi a você responder a tua pergunta em vídeo, então vamos lá. Mas antes de eu responder a pergunta que você me fez, se eu quis dizer mesmo que você merece apanhar. Então vamos lá. Recapitulando aqui um pouquinho só, essa história toda aí da Kátia e Rosa, do canal Rosa de Saron, só para você entender mais ou menos o que foi que eu disse. A Kátia, ela gravava uns vídeos uns anos atrás, que eu saiba, uns 5 anos, que foi quando eu conheci esses canais aí, que um faz propaganda de outro canal, um youtuber faz propaganda de outro, e eu fui vendo o que é. Nesse meio aí, nesse moído, eu conheci esse casal. Então eu comecei a assistir, achei muito bonito, muito interessante a proposta ministerial, que é oferecer oportunidade a quem se arrependeu de ter se transicionado. Ninguém dá oportunidade à destransição. Então, eu fiquei bem apaixonada pela ideia, pelo ministério, eu ofertava, eu sonhava em conhecer o casal. Todo dia, meio-dia, eu ficava aguardando a live Construção, Mulheres em Construção, da Andréia. Enfim, e conheci mesmo. Eu queria também muito conhecer o Helder, por ter um nome parecido com meu filho já morreu, se chamava Elber, com B de bola. Então eu vi que a Kátia, ela gravava uns vídeos dizendo os pontos negativos que o ministério precisava consertar. E daí o Flávio ficava muito irado. Então, como pastor, isso não combina. Esses acessos de ira vão tirando a popularidade dele. Na época, ele já tinha 299 mil inscritos. E cadê? Hoje em dia, se ele tivesse ouvido os conselhos da Kátia, da Elza Giline, ele preferiu xingar. Foi quando eu também gravei um vídeo dizendo que eu também não achava bonito a forma que ele estava tratando a Kátia e a Elza. Então, imediatamente ele fez vídeo me incluindo na lista de ratazanas. Ou seja, eu entrei em contato com o Dr. Rocha e falei com o Dr. Rocha: o senhor tem que ensinar o seu cliente, Flávio Amaral, que se meter com gente de mais de 60 anos de idade é crime de etarismo. Então, não sei qual foi a conversa ali, mas apesar da gravidade do assunto, eu não procurei meus direitos, não. Larguei de mão, certo? Daí aparece a história do morreu e uma tal Luciana, uma tal pastora Luciana, em alguns lugares eu vi que era enfermeira e tal, que estava cuidando lá, que o Flávio estava passando muito mal, numa cama lá muito bagunçada, uma cena muito patética, um aparelho de pressão quase no cotovelo. E aí eu ficava pensando assim, enfermeira que não sabe botar um aparelho de pressão, uma pastora participando de um ambiente assim, é tudo muito difícil de acreditar, porque eu nasci no Evangelho, aí eu não sei se você nasceu no Evangelho, quanto tempo no Evangelho você tem, certo? Então vamos lá. Eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus, que é a minha paixão desde sempre. Eu já nasci no Evangelho, meus avós já eram da Igreja Batista, meus pais se casaram na Igreja Batista. E eu vou compartilhar aqui em 1 Coríntios 5, do 8 em diante, que fala assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho,
nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que vos não associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, nem com o tal comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora, como os de dentro. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, Luciana, aqui é que está a questão, entende? Quando nós damos conselho, nós estamos usando o nosso direito de irmã em Cristo mais velhas, para que os irmãos mais novos não caiam em desgraça. Então, o apóstolo aqui, ele está dizendo que não é para a gente se afastar dos ímpios, que se comportam assim, mas se afastar de quem, se dizendo irmão, pior ainda se dizendo pastor, Luciana. Aí, eu não sei qual é o grau de conhecimento bíblico que você tem. Só que, Luciana, presta atenção, minha amada, isso aqui, isso que está acontecendo agora, não depende de religião, não. Não depende de grau de conhecimento bíblico, não. Isso aqui já depende de caráter, já depende de amor próprio, que não se adquire dentro de igreja. Caráter se adquire no crescimento, desde a infância. Sabe, Luciana? Então, quando você estava lá na casa, você mesma disse que levava pão, levava mistura, sinal que comia junto. Você disse que o seu marido teve recaída nas coisas lá, e essas coisas eu não concordo. No que você tem falado, acho que você está falando coisas que está indo contra você. Nesse moído todo aí, vazaram áudios do Flávio combinando com uma outra pessoa de fazer vídeo com um escândalo. Pode me chamar disso e daquilo e tal. É um pastor, Luciana. Cara, o que é o caráter de Cristo na cabeça de vocês? O que é o caráter de um cidadão na cabeça de vocês? Aí, Luciana, tá, independente, ó, vou até fechar a Bíblia aqui. Até fechar minha purpurinadazinha aqui, ó. Que linda. Bíblia Sagrada e Val Marendase. Então, Luciana, a questão é, minha filha, você estava lá. E aqui eu vou dizer um particular meu. Você sabe que a minha família, que nasceu toda no Evangelho e, sabe, e leitura bíblica todo dia, aconteceu algumas coisas que eu chegava na casa da minha mãe com meus irmãos, reunião de família, eu vi alguém cutucando no outro assim, ó, chegou a favelada. E você sabe que a terceira vez que cochicharam isso de mim, você sabe que eu nunca mais fui em reunião de família por uma questão simples, vergonha na cara, amor próprio. Tá escandalizada? Biblicamente, eu vou te explicar o que aconteceu antes de responder aqui a tua pergunta. Sabe o que acontece? Desde criança, eu fui ensinada a amar a Bíblia e botar em prática. E a Bíblia diz, ali, Deus falando ali com Moisés, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Luciana,
Antes de eu amar você, antes de você amar o Flávio, tem que ter o amor próprio. Como é que eu vou dizer que eu amo a tua vida se eu não amo a minha? Se eu deixo as pessoas me pisarem, me humilharem, ou pisar nos outros, que foi o caso quando eu vi o Flávio pisando na Kátia e na Elza só porque deram conselhos construtivos, por amor à vida dele. Nenhuma de nós queria que estivesse nesse ponto aí. Entende? Nenhuma de nós está feliz de ver você cheia de mancha roxa. Agora sim, eu vou falar do vídeo que você publicou. Nem você nem Denis mostraram ele que quando ele chegou lá. Tem nos áudios que você publicou a Andréia dizendo para você, ele tá indo para aí, acalma ele, cuidado no que você vai fazer, não deixa ele mais irritado do que já está. Então a impressão que eu tive é que ele já foi na intenção de fazer algo ruim com você. Eu tenho a impressão também que ele já chegou arranhado, ferido, para dizer que foi você. Eu tenho a impressão também que o Denis estava lá, né? Foi sofrido, foi debochado, foi humilhado. Aí depois a comunidade aí do Fernando se virou nos 30 para cuidar do Denis. Depois que o Denis recebeu todo o carinho do mundo, aí ele foi elogiar o Flávio. Sabe? Isso aí já é para você ficar ligada. Sabe? Ó, fica ligada, sai fora, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você vê o caráter da pessoa. Como eu volto a te dizer, que não tem nada a ver com Bíblia, com o grupo religioso que vocês frequentam. Tem a ver com o amor próprio. Sei lá, que cegueira dá em vocês, que não tem amor próprio, sabe? Então, cadê os vídeos dele chutando você? Você estava gravando, ele estava gravando, Denis estava gravando. Mas cadê? Não era para quando ele chegasse aí na tua casa, vocês já estarem gravando a chegada dele? Ele quebrando a porta, ele invadindo? Você sabe do que realmente esse casal foi fazer na Europa. Deus também sabe qual foi a verdadeira intenção, que de repente a missionária perdeu o medo de avião, de repente os dois entram no avião e vão para a Europa. Estamos vivendo o melhor de Deus, amor. Mocreias invejosas. Inveja do quê, gente? Inveja do quê? Está escrito na testa. Qual é a intenção? No ano passado, Luciana, a missionária fez uma live dizendo: semana que vem nós vamos inaugurar a pousada Radassa, se referindo à casa aí. Só que aí eu vivo também muito ocupada, então não tenho tempo assim de acompanhar, porque eu gosto de falar do que eu tô vendo, sabe? Eu gosto de analisar o que eu tô vendo assim, né? Porque cada um tem um ponto de vista. E aí eu tô pensando, poxa, era para o casal estar morando na casa e a Casa Amarela aqui, a chácara, tá restaurando um monte de vidas, mais de 10 vidas, de 6 em 6 meses, a cada 6 meses, mais 10 pessoas para ser restaurada, devidamente evangelizada, porque é o Evangelho de Jesus que transforma, que salva, cura, liberta e leva para o céu. Mas não foi nada disso que aconteceu, enfim. Então, Luciana, você adquiriu um bem que está amaldiçoado por Deus.
Sabe quando é que alguém vai ser feliz aí dentro? Nunca, a menos que volte ao projeto original, que Deus abriu as portas, Deus abençoou. Essa casa aí era velhinha, caindo aos pedaços, segundo o Flávio disse, e foi transformada para restaurar vidas vulneráveis. Então, é igual a praga de Acã. Acã adquiriu capas com joias, com riquezas, que era para ser outra finalidade. Então, Deus entrou com providência ali, porque de Deus ninguém zomba. Então, Luciana, é o modo de interpretar as coisas. Quando eu faço uma coisa errada dessa, assim, quando eu fui encontrar o casal lá em Copacabana, eu pensei assim, ai, eu mereço apanhar, eu mereço tomar, sem entender o sentido que eu estou falando as coisas. Você foi muito cega, você foi muito estúpida de adquirir um bem que a mão de Deus não está ali, sabe? Você disse que não pretendia levar tanto tempo. Se você enlouqueceu de paixão por esse imóvel, não foi uma paixão que veio de Deus, sabe? É um sacode de Deus que a gente toma. É o sentido que eu falei as coisas. Aí eu disse assim, se ela acreditar que Flávio vai pegar 250 mil do outro fulaninho lá e vai dar 90 mil na mão dela, como ele disse, ela merece apanhar de novo. É o sentido que eu estou falando. Não estou dizendo que você mereceu estar com hematomas. Até porque ele é um péssimo ator. Ele diz assim, amor, corre pra cá, amor, ela bateu na minha cara, amor. Não era nem pro cara estar lá dentro, corre pra cá, amor, ela é o machão que vai lá socorrer as cagadas que ele faz. Quando ele diz, amor, ela bateu com a vassoura na minha cara, ó, tava longe, a acabada de vassoura foi no braço e ele gritou, ai, você deve ter acertado a mão dele, o celular dele, não sei. Eu, no teu lugar, ele nem teria entrado. Só dela me dizer, ele tá indo para aí, quando ele chegasse lá, já teria uma equipe aguardando por ele. Então, se ela avisou que ele tá indo para lá, você conhece o modus operandi dele, você não botou reforço. O Denis sofreu, depois que foi devidamente socorrido por outro canal, por outras pessoas, elogiou ele, quero que você seja deputado, oh, pastor, não sei o quê, e aí você bota dentro da tua casa. Aí, Luciana, fica difícil, dá a impressão que é mais um combinado para crescerem, tanto que você montou o teu canal e fez. O Douglas montou canal, cresceu, e André de Deus, na época, montou canal e cresceu, tudo com essa encrencalhada toda. Só que agora o sonho da política, então vocês vão dando um tiro no pé de vocês, porque o povo que tem juízo, que tem amor próprio, que sabe o que é um bom caráter, vai saindo fora. Vai, lavando a mão com vocês todos. E aí, Luciana, fica bem difícil. Aí ele pegou o carro, foi lá, mostrou o apartamento detonando. Parece que ele quer fazer a outra pessoa interessada no teu apartamento desistir. Aí, o que você vai fazer? Não ficou claro assim se você já recebeu dinheiro pela venda do teu apartamento ou não, mas você vai devolver dinheiro para quem comprou teu apartamento? É uma situação, vocês armam um circo
um círculo esquisito. É estranho. Eu tenho conselho da minha psicóloga para não me envolver com gente difícil e assunto difícil. Então eu disse sim, se ela acreditar que o Flávio vai dar o dinheiro a ela, para ela sair da casa, ela merece apanhar outra vez. Se foi igual uma outra querida, com 30 anos de idade, cometendo os mesmos erros amorosos dos 15. Aí eu falei com ela, uma mulher de 30 anos que comete os mesmos erros amorosos dos 15 anos de idade, é melhor se matar. Então, ela foi para a psicóloga, chorou que eu estava mandando ela ceifar a própria vida, e aí a psicóloga me chama e brigou comigo e perguntou que direito eu tenho de mandar a gente. Entende o sentido das coisas que eu estou falando. Antigamente, tínhamos aula de comunicação e expressão. Parece que há muito tempo essa matéria foi extinta das salas de aula. Mas precisa entender, eu não concordei com nada disso, sabe? Mas é odioso. Aí você fez uma live dizendo assim, porque André é uma vagabunda, porque Flávio é um falido. Luciana, Flávio não é falido e eu vou dizer a você por quê. Quando eu encerrei o meu ateliê, e eu tive uma fase dura, não sobrou ninguém perto de mim, ninguém. Antes, todo mundo, o ateliê da Val Marendazzi tem vestidos de noiva lindos, vestidos de madrinha, roupas exclusivas. Vivia assim, de amigos lá, se vestindo no meu ateliê. Quando eu dei baixa no CNPJ, me aposentei, acabou. Sumiu todo mundo. Entendeu? O que eu quero dizer com isso, Luciana? Entende o sentido que eu estou falando as coisas, pelo amor de Deus. Olha só. Aí o que aconteceu? Se o Flávio estivesse falido, nenhum desses nomes aí estaria do lado dele. Nem você. Nem você. A chácara tá bonita, valiosa. Essa casa aí, ele mesmo disse que estava valendo quase 500 mil reais. Pode ser. Ele que nunca jogou para perder. Ele não dá ponto sem nó. Pode ser que ele venda para outra pessoa por 250 mil, pega esse dinheiro, talvez te dê alguma coisa, talvez não. Aí depois ele vende por 400 mil para uma outra pessoa. E nisso ele vai mostrando o caráter dele. E a esposa igualmente. Então, o que você tem contra, Val? Eu não tenho nada contra, não é meu amigo, não é nada meu, não é meu filho, tem idade para ser meu filho, mas graças a Deus não é, porque se fosse meu filho, ele nem faria com você o que ele fez, Luciana, que é inadmissível. É inadmissível que um cara com 50 anos nas costas, ou mais um pouquinho, acho que já fez, não sei se já fez 51, se dizendo pastor, 20 anos se dizendo convertido, com um comportamento desse. É lamentável. É lamentável. Mas eu não gasto meu tempo fazendo vídeo toda hora para ele. Eu fiz um vídeo dizendo quem não é ensinável não é consertável. Agora, um erro teu foi dizer que a Kátia quer aparecer às tuas custas. Luciana, por favor. Você é uma mulher que parece inteligente. Aí tem foto tua com o Denis na igreja. O Denis foi humilhado lá, aí foi socorrido no outro canto, aí voltou para o Flávio, agora está dentro da tua casa. Aí você disse num vídeo aí que não queria o Gui porque o Gui é envolvido nos ilícitos, mas o Denis também falou no AE que teve recaída nos ilícitos, bem como o Wagner.
mas o Denis está apoiadinho na tua casa. E está indo para o culto de novo. Então, vocês todos são difíceis, mas o que eu disse, que você merece apanhar de novo, foi no sentido figurado aqui da história, no sentido assim, eu mereço, que burrice que eu fui fazer, eu mereço, entendeu? Não foi legal o que o Flávio fez, não foi legal o que a Andréia fez, sabe? Não foi legal. Até agora eu não acreditava que a Andréia joga em tigrinho. Sabe por quê? Porque quem joga em tigrinho, no minuto perde tudo que tem. E ela não perdeu nem um carro, não perdeu nenhuma casa, não perdeu chácara. E só Deus sabe quanto é que tem de dinheiro lá fora. Porque se eles estivessem duros, eles não teriam ido. Porque se ganhou da tua mão 30 mil reais e só de você, ou 50 mil, de real para euro e dólar, perde muito. 30 mil não dá para um casal viajar pela Europa como eles fizeram, não. Não dá, não. Se eles ganhassem 30 mil euros para gastar em real aqui, ótimo, iam fazer a festa. Mas ganhar 50 mil em reais, o casal viajar pelos países que eles foram, de euro e dólar, o euro tá o quê? 6 reais? A conta não fecha, tá bom? Não vou estender muito não, chega de falação. Espero que você tenha entendido o sentido do que eu falei. As coisas, é lamentável abrir a boca para dizer que são evangélicos. Provavelmente você será a próxima a gravar vídeo. Pastor, me perdoa, eu te amo. Pensando que o público vai, que lindo, o perdão é lindo, o perdão é de Deus. Ai, que cena patética. O Flávio disse que eu sou mais inteligente do que todos vocês. Inteligência é fazer um áudio com alguém, faz mesmo um escândalo, aí depois faz vídeo me pedindo perdão que você vai crescer, que eu vou fazer propaganda de você. Eu espero muito em Deus que o YouTube nunca me recomende algum vídeo assim que eu vai ouvir um combinado também, porque é o cúmulo da burrice, é o cúmulo do absurdo, é uma vergonha, são seres patéticos e eu espero que não seja o teu caso. Eu espero que seja verdadeiro o vídeo, que você foi vítima. Eu acho que você bateu pouco, quer dizer, melhor eu calar minha boca. Eu acho que você foi boazinha até demais, ele foi ingrato demais, é o que ele é. O Flávio, ele não finge ser uma coisa que não é. Entendeu? Cai na rede dele quem quiser. E depois não pode chorar não, engole o choro, cala a boca. Agora você vem a público, a Andréia é uma vagabunda, se eu falar tudo que eu sei, e continua enfiada lá, e ainda comprou um imóvel de boca, tu sabe que foi muito burra, tu sabe que é nesse caso que eu tô falando, é a hora de chegar na frente do espelho e dizer, eu mereci, como eu fui burra. Eu mereço apanhar. Eu muitas vezes falei para mim na frente do espelho, tu merece, de tão burra que é. Quantas vezes dei oportunidade a quem eu não tinha que falar nem oi na minha vida. Entendeu? Eu espero ter respondido aqui para a meditação final aqui, Provérbios 22, 3 e Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e se esconde, mas o simples aqui, o falto de entendimento, a pessoa que não tem discernimento, sofre a pena. É o que está acontecendo com você nesse momento.
Você não prestou atenção no mal que você estava fazendo parte. Mas todo mal, há males que vêm para bem, sabe, Luciana? Com certeza eu também tenho idade de ser quase tua mãe. Eu vou fazer 68 anos daqui a pouco. Então, que isso sirva de lição, que você se afaste, que você não se afaste de Cristo, que você pergunte a Deus se é de Deus você continuar com qualquer menino desses dentro da tua casa, mesmo que seja com a desculpa de estar te ajudando, que você já viu o que eles fazem, o modus operandi desse grupo que cerca em torno de Flávio Amaral. E você sabe o que é. Se você quiser continuar sofrendo a pena, se você quiser continuar fazendo parte disso, até onde eu sei, o Dr. Rocha se ofereceu de cuidar de graça, de te ajudar de graça do assunto. Aí não sei por que você não quis, mas eu entendi o que a Kátia falou para você. O vídeo da Kátia para você você poderia, assim, pedir perdão publicamente às mulheres que você viu ele maltratar e não fez nada. Então, quem cala consente, né, Luciana? Você foi conivente. Agora, se eu concordei de você apanhar, não. Até porque eu prefiro nem pensar se é mais uma encenação combinada com Flávio ou não. Também não vou dizer para você que vou orar, porque a gente ora por quem precisa de oração. Até agora eu penso que é o teu filho que precisa de oração, o filho que mora com você, é o único que precisa de oração, certo? Porque teus pais são idosos, mas são lúcidos. Então, se vão tomar um prejuízo financeiro, dinheiro vai, dinheiro vem, faz parte da vida. Eles vão te perdoar porque é filha. Então, assim, e você vai trabalhar, você vai ter de novo. Próximo imóvel que você comprar, você pergunta a Deus, Deus, o Senhor está nesse negócio? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. É muito bom a gente ter paz dentro do nosso lar, mas não com dinheiro sujo, com desvio de finalidade, que não foi da tua parte, foi da parte do casal. A mão de Deus não está nesse imóvel, certo? Pronto, falei? É isso, entenda o sentido que eu falei. Qualquer pessoa, você entende o sentido que falei as coisas, tá bom? Graça e paz para você, boa sorte aí, que Deus te dê luz, que Deus te dê direção, que Deus te dê amor próprio, sensatez por você mesma, se afaste fica com que 1 Coríntios 5, do 8 em diante diz, se afaste de alguém que, se dizendo irmão, for devasso, ou impuro, ou avarento, que é o caso do casal lá, eles são avarentos. E eles sabem que se eles ganharam assim 100 mil para cuidar de vidas, eles gastavam 10 mil com as vidas e 90 mil com eles. Um exemplo que eu estou dando. Se estivessem falidos, eles não iriam para a Europa. E Deus é que sabe o que eles realmente foram fazer lá na Europa, certo? Então não pense que o público é tonto, porque não é. De tonto nós não temos nada. E a gente está enxergando o caminhar das coisas bem direitinho. E salve-se quem puder. Graça e paz para você.